Eu tô com a Laila Lemos aqui, que é nutricionista, vai tirar umas dúvidas da gente. Ele falou que a pessoa, quando descobre que tem diabetes, muitas vezes ela pode ter uma qualidade de vida muito maior do que tinha antes, ou do que outras pessoas que não têm, porque ela vai ter uma vida mais controlada. Isso faz a diferença. Sim. Até para não ter diabetes, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de mudar o nosso estilo de vida, né? Então, cuidar da alimentação, atividade física. E como foi mencionado mesmo no vídeo, a gente vê que a questão do sobrepeso, obesidade, ela está muito relacionada para a gente vir a desenvolver. Então, a gente precisa estar prestando atenção em relação a isso. Estar controlando o nosso peso e melhorar o nosso estilo de vida. Porque a gente, inclusive, pode ser pré-diabético ou diabético sem saber? Sim, existem esses sintomas, né? Mas muitas vezes, quando os sintomas aparecem, é quando a coisa já tá ali mais feia, avançada, né? Então, a gente precisa também estar fazendo esse acompanhamento, né? Fazendo os nossos exames anualmente para verificar se está tudo ok. Outra coisa que eu acho muito interessante da gente prestar atenção é quando a gente está acima do peso e tem uma circunferência abdominal mais avantajada. Então, isso tem muita relação, tem uma possibilidade de você vir a desenvolver a diabetes com maior facilidade. E é bom você ficar de olho no maridão aí, porque o maridão não gosta de fazer exame. O maridão tá com a barriguinha, quando a barriguinha dá uma quebrada, você gosta da barriguinha do marido, né? Mas leva ele para fazer exame. A barriguinha dele pode ficar se ela estiver saudável, senão tem que tirar essa barriga aí. Isso mesmo. Eu tenho uma barriguinha lá em casa. Tem uma barriguinha lá em casa que eu adoro. Agora, eu separei um trecho aqui pra gente ver que eu acho que ele é importante, o seguinte, para derrubar um mito de que a grande preocupação do diabético deve ser apenas o açúcar. O carboidrato simples também é perigoso. A Laila vai explicar pra gente o motivo, mas antes a gente vai ver a saída do Maurício, que é o personagem da reportagem, para não cair nessa pegadinha. E depois ela vai explicar esse processo pra gente. Olha o trechinho que eu separei aí, Laila. Então, uma coisa que a gente tem costume também é pesar a quantidade de... pesar o alimento para saber a quantidade de carboidrato que ela vai ter, né? Porque a partir do peso, a gente pode fazer uma conversão e achar a quantidade de carboidrato que determinada fruta vai ter. Então, às vezes é importante fazer isso porque aí você consegue mensurar o quanto de carboidrato vai ter o alimento, né? E quanto que ela vai impactar no seu nível de açúcar. Por que o carboidrato é perigoso? Então, quando a gente fala de macronutrientes, a gente tem o carboidrato, a proteína e a gordura. O carboidrato, 100% dele que você vai consumir, quando ele é degradado, ele vai ser transformado em glicose. Então, a gente viu ali que a glicose é que vai fazer com que exista a produção ali da insulina e que vai elevar a sua glicemia. Então, a gente precisa estar atento em relação a carboidrato. No caso dele, que tem diabetes, realmente ele precisa ficar ali pesando, né? Mas uma pessoa que é saudável não tem tanto essa necessidade. E aí, por que ele prestou atenção, por exemplo, ali na questão da banana? A banana, em 100 gramas, tem mais ou menos umas 30 gramas de carboidrato. Já em comparação, um morango tem 7 gramas de carboidrato. Então, a gente precisa ficar atento em relação ao tipo do alimento, né? Não é todo o carboidrato que você vai precisar tirar da sua alimentação. Você vai prestar atenção no tipo e como você vai introduzir. Vou dar um exemplo. É diferente você comer um pão de sal só com manteiga do que você colocar um pão de sal com ovo, com queijo. É sempre interessante que quando a gente for consumir um carboidrato, a gente introduz uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, uma fibra, para fazer com que essa glicemia ela seja elevada de forma gradativa. Então, a gente vai ajudar a insulina, né? Então, a insulina, como ela se liga à glicose e vai gerar energia, a gente vai fazer com que ela consiga captar, mandando essa energia de forma lenta e gradativa. Então, não precisa parar de comer. E sim agora, saber como tem que comer. saber o que comer e as quantidades, né? Isso. Qual que é o alimento, assim, preocupante para quem tem diabetes para prestar atenção? A gente falou de banana, de pão. Uhum. No geral, são os carboidratos, né? Mas aí você vai prestar atenção, principalmente também, nos alimentos industrializados. Eu trago aqui como dica realmente a gente começar a observar a lista de ingredientes, né? Então, ver ali se o primeiro ingrediente é açúcar, já é um alimento que você precisa correr. Porque o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade. Observar também ali o rótulo, porque no rótulo você vai conseguir ver qual é a quantidade de carboidrato.
Então, evitar aqueles alimentos que têm um alto teor de carboidrato e preferir aqueles que têm uma maior quantidade de fibra, porque a fibra também vai ajudar. Ou seja, então a farinha branca tem que ser evitada e opta pela farinha integral, tipo pão integral. Isso faz diferença? Biscoito integral? Faz bastante diferença, porque ele vai ter mais fibra e aí vai ajudar com que a energia seja liberada de forma gradativa. Mas, mesmo que ele seja integral, é interessante que você introduza com outra coisa. Também não comer um pão integral só com manteiga. Colocar o ovo, queijo, outras opções. Você está vendo a importância de você consultar um profissional para você saber como ter qualidade de vida? Porque se você pode comer, mas não é de tudo, se você tem que pesar, e é melhor você buscar as informações, como disse o Maurício aí, para você não comer errado e não passar perrengue. Porque você pode ter, eu queria bater muito nessa tecla, você pode ter qualidade de vida com diagnóstico de diabetes. Mas antes eu quero falar o seguinte, quando a gente está no nível pré-diabético, é possível reverter essa situação? Sim, com certeza. Você praticando atividade física, melhorando a sua alimentação. A prevenção, a gente vai trabalhar com uma dieta mediterrânea, que é basicamente o quê? Você introduzir mais frutas, verduras, legumes, gorduras boas, como azeite, castanha, abacate. Então, é basicamente você fazer com que você tenha uma alimentação mais natural possível. É descascar mais e desembalar menos. Essa frase é importante, hein? Descascar mais e desembalar menos. Vamos falar das crianças? É preocupante que as crianças tenham diabetes ainda na infância. E isso tudo está relacionado com alimentação e hábito de vida, né? Sim, porque hoje a gente vê muito mais fácil criança tomando refrigerante. Já vi mãe dando muito refrigerante na mamadeira até, né? Bem novinho. Suco de caixinha. Total, tem açúcar também. É quase a mesma coisa que refrigerante. Então, tá basicamente associado com a alimentação, se não for o tipo 1, né? Que como a gente viu, é uma doença autoimune. Então, realmente vai aparecer ali na infância. Agora, o tipo 2 está associado com a alimentação. A gente realmente vê criancinhas que estão ali mais acima do peso. Então, a gente precisa cuidar da alimentação das nossas crianças também. Agora, se uma pessoa é diabética e quer comer alguma coisa fora da dieta, existe uma técnicazinha aí? Porque eu já vi diabético tomando um remedinho para poder comer uma sobremesa. Sim, aí, como o rapaz mencionou, né? Ele pesa ali para ver qual é a quantidade de carboidrato e aí ele vai fazer o cálculo para ver qual é a quantidade de insulina que ele vai utilizar. Então, assim, ele consegue ter uma vida normal e, às vezes, né, sair numa festa e comer coisas que ele quer. Mas não é sempre que ele vai poder fazer isso. Então, por isso que é interessante que a gente previna, né? Porque quando você já chegar nessa situação, realmente já vai ser mais difícil de você poder comer as coisas que você gosta. E para você evitar de comer porcaria, é muito importante você fazer a sua dieta em casa, né? Levar marmita. As pessoas já estão fazendo mais isso, né? Sim, é mais comum. De você preparar a sua dieta do dia e levar para você poder controlar com mais facilidade. Isso é uma boa dica também. Essa é uma excelente dica. E o que eu trago como dica também, se você tem como objetivo mudar o seu estilo de vida, é você começar de forma gradativa. Porque muitas vezes a gente quer ir do 8 ao 80, né? Então você vai modificando aos poucos e assim você consegue fazer com que isso de fato se torne um estilo de vida. É devagar e sempre, né? Isso mesmo. Gente, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O importante é a reeducação. Porque se você for educado... A gente mostrou aqui na semana passada, nesse quadro, as pessoas que têm hipertensão, né? Que têm pressão alta e algumas delas diabéticas, porque são amigos ali. Hipertensão, obesidade e diabetes, né? E como eles conseguiram mudar de vida. E como há mais de 10 anos eles têm uma saúde melhor, têm mais energia, podem comer as coisas que eles sabem que antes não podiam porque não era controlado. E têm um corpo mais ágil. E você vê que ninguém fala assim, né? Eu passei por tudo isso e conta triste. Não, é sempre feliz, porque essa mudança realmente é interessante para a nossa vida, né? Vai mudar em tudo. A sua disposição, a sua energia. Então, você modificar a sua alimentação faz total diferença na sua vida no geral. Maravilha! Eu conversei aqui com a Laila Lemos, nutricionista, deu dicas valiosas. Mostrou que é possível a gente não ser diabético, dá para reverter pré-diabetes. O importante aqui é ter uma qualidade de vida e comer bem. Já começa de pequenininho, tá? Se começa a comer errado, é muito mais difícil a gente grande, deseducado, mudar. Então, comece educando as crianças direitinho para terem vida saudável. Obrigada, viu? De nada.